Você já ficou frustrado porque o seu funcionário não fez o que você esperava? Será que foi erro ou você não foi claro o suficiente? Muito bem, o tema do vídeo de hoje é como a sua comunicação pode estar gerando os erros da sua equipe. Eu sou Marlos Pires e ajudo você, dono, dona de empresa, a organizar sua empresa, criar equipes produtivas e crescer sem que seu time dependa de você o tempo todo para tudo. E isso, para mim, é qualidade de vida. Bora? Muito bem. Qual que é o problema real dessa situação que nós iniciamos aqui, que a gente quer discutir? Qual que é a causa raiz dessas falhas frequentes do seu time? Muitos erros vêm da falta de clareza na comunicação. O empresário, ele acha que explicou, mas ele não deixou claro, e existe uma diferença significativa nisso. Deixar claro é, por exemplo, o que fazer exatamente, como fazer, quando fazer e com qual padrão fazer. Isso é crucial, isso é alinhamento de expectativa. E pior, é comum o dono, dona da empresa, cobrar sem ter dado o devido treinamento para o seu time. Essa é uma questão grave. Em geral, ficamos insatisfeitos com os nossos colaboradores, mas nos esquecemos de nos perguntar: ele foi devidamente treinado? Eu passei para ele o critério de sucesso? Eu alinhei tudo exatamente como precisa? Então, essa é a questão. Então, a gente não vai ver, obviamente, aqui hoje, né? Só os problemas, até porque os problemas você já domina muito bem. Mas eu vou te passar aqui umas dicas legais para você resolver isso a partir de hoje, tá bom? Aproveita então, já se inscreva aí no canal, tá? Ative também o sininho para você acompanhar os conteúdos aqui que a gente sempre traz relevantes a negócio, a gestão, a organização de empresa. Eu sou empresário como você, então aqui eu sempre busco compartilhar experiências reais, aquilo que eu vivi nas minhas empresas, aquilo que eu vivo até hoje nas minhas empresas. Legal? Bom, vamos então aqui a alguns exemplos práticos em relação a isso que a gente falou. O que seria uma comunicação ruim, por exemplo? Você vira para a pessoa e fala assim: ah, preciso que você melhore o atendimento. Isso é muito vago, tá vendo? O que é melhorar o atendimento? Qual o padrão? Você tem que pensar nisso. Qual o padrão que você deseja? Como deve ser exatamente esse atendimento, né? Então você vira e fala assim: ah, organiza os relatórios aí para mim. Sabe? Então aí depois que você vai pegar o relatório desse funcionário, você fica insatisfeito com o relatório que ele fez, mas você pediu para ele organizar os relatórios e ele organizou e vai organizar da maneira dele. Você não passou para ele o padrão, você não passou para ele o critério de sucesso, você não especificou exatamente como esse relatório deve ser organizado. A diferença está aí, gestor. Então vamos pegar esses exemplos que eu acabei de dar aqui e vamos ajustar, né? O que seria uma comunicação mais clara? Naquele exemplo do atendimento, em vez de falar que precisa melhorar o atendimento, algo assim, fulano, a partir de agora, cada atendimento deve durar 3 minutos e gerar um próximo passo. Então você está dando padrão, você está dando critério, você está dizendo para ele o que você está esperando que ele entregue, que ele faça, está alinhando com ele um caminho, está instruindo devidamente, né? Voltando lá ao caso do relatório, em vez de dizer, me organiza o relatório aí e me manda amanhã. Não, me envie toda segunda-feira, por exemplo, até às 10 horas, o relatório com vendas, inadimplência e agendamentos. Você percebe a diferença, gestor? Você percebe que é bem diferente quando você traça o que você quer nesse relatório? A diferença é enorme. Organiza os relatórios aí para. Olha, eu quero que você me entregue o relatório sempre, tal dia.
até tal horário, e nesse relatório tem que essencialmente ter A, tem que ter B, tem que ter C. Você acabou de alinhar com ele o critério de sucesso. Você padronizou, alinhou, instruiu. Agora sim, se ele não entregar, aí ele é quem não cumpriu a instrução. Você já não teria responsabilidade nisso. Mas acontece que a verdade é que na maioria das vezes as instruções não são claras, esse alinhamento não é feito. E aí, como que você quer que ele te entregue algo que estava só na sua cabeça? Está entendendo o problema? Então, essa é a questão. E aí, eu te pergunto, qual que é o ciclo dessa quebra de expectativa, né? Ou dessa expectativa aí rompida, quando não há o alinhamento que acabamos de ver aqui. Ou seja, o que que essa falta de comunicação adequada, assertiva ou de alinhamento gera na sua empresa? Bom, simples. Se eu tenho comunicação falha, eu vou ter uma entrega ruim. A entrega vai ser ruim. E como eu disse muitas vezes, porque a comunicação sua com o seu time não está clara. Se eu tenho uma entrega ruim, eu vou ter o quê? Empresário frustrado. E aí você fica frustrado. Se você está frustrado, o clima é ruim. Se eu tenho um clima ruim dentro da empresa, eu tenho mais erros. Tá vendo que é um ciclo? Resultado: empresa trava, gera retrabalho, esses erros todos, a equipe se desmotiva e você continua frustrado. Entende o problema? É um ciclo, é um ciclo vicioso. Isso é uma doença dentro da maioria das pequenas e médias empresas. Aí fica lá, né? O dono de um lado, insatisfeito com o funcionário, achando que o funcionário tem má vontade, achando que ele é fraco, né, no sentido de não ser bom de trabalho, de ser ruim, achando que ele está simplesmente desmotivado. E o funcionário também está do outro lado, realmente um pouco desmotivado, porque ele entrega trabalhos que não te agradam, ele entrega trabalhos que não te satisfaz, ele erra, e ele erra nem sempre por causa dele. Porque você está esperando uma coisa, mas ele não sabe que você está esperando. O como você está esperando que ele faça. Daí a importância desse alinhamento. Olha, eu já pequei muito com o meu time, sabe? Nesse sentido. É por isso que eu estou falando desse tema aqui hoje contigo. E depois assim que a ficha caiu, depois que eu entendi que eu tinha uma responsabilidade enorme nessas falhas, eu resolvi isso na minha empresa. Sabe como? Eu não tenho. É claro, a gente nunca consegue ficar livre 100% de falhas e de erros. Mas amenizar isso para quase zero é o nosso objetivo. E eu consegui. Sabe como? Através de algo que eu chamo de comunicação estruturada. Marlos, mas o que é essa comunicação estruturada? O que que é isso? Faça o seguinte, anote aí. Siga o seguinte checklist. O que precisa ser feito? Tá? É assim que você vai. Eu vou te dar um checklist para sempre que você for solicitar algo para o seu funcionário, você seguir esse checklist. Esse checklist é para você seguir. Então, você escreve aí. O que precisa ser feito? Como isso deve ser feito? Qual o prazo? Então, um prazo claro. Qual o critério de sucesso? Ou seja, defina lá o critério de sucesso. Vamos pegar o exemplo do relatório. Se necessariamente o relatório tinha que ter inadimplentes, então escreva isso. Você não pode partir da ideia de que o seu funcionário vai adivinhar que você quer necessariamente que tenha inadimplência se você só pediu para ele organizar o relatório. Olha, você já deve ter ouvido falar com certeza, meu caro gestor, que o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Diga o óbvio. É melhor dizer o óbvio do que ficar frustrado com a entrega do serviço do seu funcionário depois, ou do serviço, ou do produto. Bom, então, o que tem que ser feito, como tem que ser feito, prazo para isso, critério de sucesso, e se pergunte, anote aí, você tem que se perguntar,
A pessoa tem os recursos de que precisa e treinamento para isso, que estou esperando que ela entregue? Veja o poder dessa pergunta. Se pergunte: eu estou querendo que o José faça isso desta maneira, com esse prazo, com esses critérios aqui, A, B e C de sucesso. Ele tem todos os recursos de que precisa? Ele tem o devido treinamento para fazer? Ele foi treinado, eu treinei, eu preparei, ele recebeu um treinamento para esse tipo de tarefa ou de trabalho que eu estou pedindo? Então, isso é o que você pode fazer para amenizar as falhas, para garantir um grau maior de êxito na entrega do seu time. Porque aí você passa a falar a mesma língua dele, ou o contrário, né? Ele entendendo exatamente o que você quer, você concorda comigo, gestor, que a chance aumenta muito de você entregar, ou melhor, de ele entregar aquilo que você está esperando? Se tem algo que você está esperando na sua cabeça, ele, o seu funcionário, tem que saber o que é isso. Não é adivinho. Ah, mas era óbvio, Marlos, é óbvio que tem que ter, que tinha que ter a inadimplência lá no relatório. Escreva o óbvio. Repito, é melhor dizer o óbvio do que ficar frustrado, insatisfeito. Isso só gera aquele ciclo que só trava, que só complica, que impede a sua empresa de crescer, impede das coisas irem para frente. E vou dizer mais, outro ponto fundamental para esse checklist que você vai seguir a partir de agora. Ao dar a instrução, sempre confirme se a pessoa entendeu. Peça para ele repetir. Ô fulano, o que eu te pedi aqui? Você só repete para mim, só para a gente garantir aqui que está tudo certinho, que está alinhado. O que você precisa me entregar amanhã? Então ele tem que dizer o que ele vai fazer, como ele vai fazer, qual que é o prazo, quais são os critérios ali de sucesso, tá? Se ele disser isso, então ele entendeu. Então houve alinhamento. Então esse é o seu checklist. O que, como, o quando, os critérios de sucesso, e se pergunte se a pessoa está devidamente treinada para aquilo, se ela tem todos os recursos para aquilo, né? Se a sua empresa, ou se você forneceu para ela recursos, que seja ferramenta, que seja isso, que seja aquilo, e não se esqueça de pedir para essa pessoa repetir qual foi a instrução que você deu. Tá legal? Isso porque, gestor, comunicação, guarde, comunicação não é só falar, é alinhar entendimento. Comunicação é alinhar entendimento, é alinhar as expectativas. Se eu estou esperando algo de você, eu tenho que deixar claro o que eu quero que você entregue, não é? Bom, então, muitos empresários, eles acabam esperando muito de quem nunca foi devidamente preparado. Né? Você contrata a pessoa, fala mais ou menos ali qual que é o trabalho dela, mostra, pede um colega para treinar, pede um colega para explicar, né? Pede outro funcionário para poder explicar, para poder treinar, e depois o cara começa a entregar coisa errada e aquilo vai te frustrando, aquilo vai te deixando por falta de comunicação, por falta de clareza. E aí eu até te pergunto aqui como mais um exemplo. Você deixaria alguém dirigir sem ensinar o câmbio? Né? Deixaria alguém dirigir o seu carro, que é de câmbio automático, sem questionar a pessoa, sem alinhar com ela? Olha, você já dirigiu um carro com câmbio automático? Ou o contrário, né? Estou dando um exemplo banal. Olha a importância de alinhar isso. Entrega o chá pro cara, não alinhou com ele, não explicou, não treinou, não mostrou, e aí pode acontecer o pior com o câmbio do seu carro, correto? Bom, então, guarde e aplique, gestor. Treinamento é igual a consistência. Treinamento é igual a padrão. Treinamento é igual a segurança. Bom, e para fechar,
Recapitulamos. Clareza mais treinamento significa menos erros, significa mais resultados. Legal? Clareza mais treinamento significa menos erros, significa mais resultados. Ok? E você, gestor? Me diz então aí agora, já passou por isso? Funcionário já te entregou algo que não tem nada a ver e depois você percebeu que explicou mal, você conseguiu perceber que você teve responsabilidade nisso, reconheceu que talvez você não pudesse ter alinhado, se comunicado da melhor maneira, né? Ou que você possa não ter explicado direitinho para ele o que você de fato esperava? Me conte aqui nos comentários. E se quiser, e se você quiser aprender a criar uma equipe produtiva, alinhada e que entrega mesmo sem você por perto o tempo todo, conheça o meu programa, o MG 360, um programa de mentoria 360 graus. O link está aí na descrição. Grande abraço, sucesso e prosperidade empresarial para você. Valeu!